Olá! Tem muita gente agora falando, inclusive na internet e nas redes sociais, que o Poder Judiciário está decidindo agora favorável às empresas de cobrança, que elas podem cobrar por dívida prescrita. Infelizmente, as pessoas não querem ler a respeito desta questão. E eu vou te explicar aqui. Preste bem atenção, que o interesse é teu. Veja só. A prescrição ela está no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, que fala que a prescrição são 5 anos. Passou 5 anos, caducou, prescreveu o direito e não pode entrar com uma ação judicial para cobrar. Perfeito? Perfeito. E a dívida ela existe, você vai pagar se você quiser. É isso e nada mais. E as empresas de cobrança, então, elas podem, de uma forma extrajudicial, ou seja, sem entrar na justiça, querer cobrar o devedor. Perfeito? Agora, se eles abusarem desta cobrança, eles vão responder pelo crime que está no artigo 71, 72 e 73 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Agora, veja só. Quando você for mover uma ação contra a Serasa, SPC, por negativação indevida de dívida prescrita, e também contra essas empresas de cobrança, além desse artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, que fala da prescrição, você tem que colocar nesta ação inicial, que você entra na justiça, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o seu parágrafo 1º e o parágrafo 5º desse artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Porque é aí que você vai vencer a ação e ganhar 10 mil reais de indenização de dano moral contra a empresa de cobrança e contra o Serasa. Você duvida disto? Então vamos lá. A 38ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou no ano de 2021 o Serasa e uma empresa de cobrança a indenizarem 10 mil reais uma senhora que moveu uma ação contra eles usando esse artigo 43, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que negativaram lá, de forma extrajudicial, já que não pode cobrar na justiça, foram lá no Serasa, a empresa de cobrança, e levou lá, negativa aí o CPF dela, para ela vir aqui para limpar o nome dela, que ela vai ter que me pagar. E a 38ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, usando esse artigo 43, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando estão falando para você essas informações aí, que olha, a Justiça agora julgou favorável às empresas de cobrança, é porque moveram a ação errado. Não é errado, faltou colocar esse artigo 43. Vou pedir sua licença para ler para você rapidinho, olha. Tá aqui, olha. 30ª Câmara do Tribunal de São Paulo. Serasa deve indenizar por incluir dívida prescrita na plataforma Limpa Nome. Com esse entendimento, a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Serasa e um fundo credor a indenizarem 10 mil reais de forma solidária uma consumidora cuja dívida prescrita foi incluída na plataforma Serasa Limpa Nome. Ao dar provimento ao recurso, a autora da ação, a desembargadora Ana Paula Dias da Costa, destacou que as dívidas inseridas na Serasa Limpa Nome estão prescritas para a cobrança judicial, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, o que não implica em extinção, até porque não foram negadas pela própria consumidora, ou seja, a mulher que entrou com a ação lá, ela não negou, falou, olha, eu não devo não, só que está prescrito. Porém, a desembargadora citou o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e disse que, se o parágrafo 1º veda a manutenção de informações negativas por período superior a 5 anos, e o parágrafo 5º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor impede a inserção de informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto a fornecedores, a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio do banco de dados das empresas de proteção ao crédito. Tá aí. Se entrar com a ação colocando
o Código Civil lá, 206 da prescrição, e o artigo 43, parágrafo 1º, parágrafo 5º, na ação, você derruba a empresa de cobrança e o Serasa ainda ganha R$10.000 de dano moral. Agora você vai anotar aí esse endereço aqui, ó. Esse aqui é o endereço eletrônico, olha, do Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br/processo. Aí você vai aqui, olha, na segunda instância, você entra aqui, clica em segunda instância, e esse aqui é o número do processo, olha, que é o acórdão, tá? Acórdão é decisão do tribunal. Tá aqui, olha. Você vai acessar e vai colocar isso aí, você vai pegar inclusive essa decisão, você imprime essa decisão, que aí quando a empresa de cobrança ligar para você, ou algum Zé Bobão aí falar para você, não, agora pode cobrar, você vai e mostra para ele. O brasileiro precisa aprender a ler, tá? Vou falar um número aí para você desse processo aqui, olha. Você vai anotar aí, beleza? Número 104564758 2019 8260576. Esse é o número do processo, que você vai acessar o site www.tjsp.jus.br/processos. Segunda instância. Você entra lá, colocou esse número, vai aparecer essa decisão aqui da 38ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a pessoa moveu a ação certa. Eu parabenizo esse advogado porque ele moveu a ação usando o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, e o artigo 43, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. E tá aí, o Serasa teve que pagar junto com a empresa de cobrança R$10.000 de dano moral. Então, quando falarem para você que a justiça agora está julgando favorável, é porque cometeram um erro. Quando foram fazer ação, não colocaram o artigo 43, parágrafo 1º e 5º do Código de Defesa do Consumidor. Preste atenção uma coisa, aqui você assiste, aqui você aprende. EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial. Esse canal aqui foi criado com o objetivo de trazer boas informações e você assistir e aprender os seus direitos. Você sozinho resolve. Assista um vídeo nosso por dia que você vai aprender muito. Forte abraço, sucesso que eu vou trabalhar. Quai, seu app de vídeos curtos.